Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócios ou profissionais liberais a qualificar e captar clientes utilizando a internet. E no vídeo de hoje você vai descobrir como ter clientes qualificados usando as redes sociais. Chega daqueles clientes chatos que só querem saber quanto tá e só querem o mais barato. E para você descobrir isso, você vai precisar saber o que é um cliente qualificado e como você pode fazer para utilizar as suas redes sociais para qualificar esses clientes. E no vídeo de hoje a gente vai ensinar tudo isso. Então, antes de começar esse vídeo, você aí que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente entender que isso que a gente está fazendo está sendo relevante para você também. Se você conhece um amigo que vai se beneficiar desse tema, desse vídeo que a gente está começando a falar, já compartilhe esse vídeo com ele. E durante o vídeo, se você tiver alguma pergunta, você manda nos comentários. E eu só vou pedir para você curtir o vídeo se você realmente gostar dele no decorrer desse vídeo. Para você conseguir qualificar os seus clientes utilizando as redes sociais, a gente precisa saber o que é, ou identificar o que é um cliente qualificado e como a gente pode fazer isso utilizando as redes sociais. Então, vamos começar entendendo ou transformando esse cliente qualificado em uma figura, tá? Em algo que a gente consegue ser mais palpável, que a gente consiga enxergar melhor. E antes da gente entender o que é um cliente qualificado, vamos dar um passo para trás. Vamos ver o que não é e como um cliente não qualificado age e você vê se isso acontece aí dentro do seu negócio ou quando você está vendendo o seu serviço ou se você já utiliza as redes sociais, vê se isso já aconteceu, porque isso é algo meio que comum para os clientes que vêm procurar o meu serviço. Então, quando a gente divulga o nosso negócio lá nas redes sociais, costuma aparecer dois tipos de clientes. O primeiro tipo de cliente é aquele que só quer saber quanto custa. Um segundo tipo de cliente que vem quando você não qualifica o cliente é o cliente curioso. Muitas vezes acontece que o cara manda uma mensagem no WhatsApp, ele faz uma pergunta X e ele some, ele desaparece. Esses dois tipos de clientes são clientes muito chatos, são clientes que sim tomam muito tempo. E o dono do negócio ou prestador de serviço, um profissional, isso é cansativo para ficar respondendo sempre as mesmas perguntas, porque basicamente é quanto custa e uma pergunta meio que aleatória, e eles não têm uma conversão, eles não têm nenhum resultado com isso, porque você não está sabendo qualificar esse cliente. Muitas vezes, a nossa comunicação como profissional é falar sobre promoções, é falar sobre oportunidades e não consegue comunicar de uma forma que qualifique esse cliente. Beleza, a gente entendeu que não é um cliente qualificado, mas qual é o perfil? Como é que a gente espera que venha até nós um cliente qualificado? Para a gente falar como a gente pretende que como venha um cliente qualificado, a gente precisa lembrar lá de um cliente indicado. Um cliente indicado acontece quando algum cliente que já passou pelo seu serviço ou já consumiu o seu produto, ele indica ou fala sobre o seu tratamento para um amigo. E quando ele chega e faz isso, e esse cliente vem até o seu consultório, ou vem até ao seu negócio, esse cliente é um cliente que a venda é muito mais fácil. A venda é muito mais prazerosa, é muito mais gostosa. Por que que isso acontece? Quando a gente pensa em cliente qualificado, os clientes deveriam vir mais ou menos com essa mentalidade. De uma mentalidade que o seu produto, ou o seu negócio, ou o seu serviço serve para resolver o problema dele. Não seria maravilhoso se todos os clientes que entrassem em contato com você, ou todos os clientes que entrassem no seu negócio, não fossem clientes com esse perfil? Então, vamos tentar determinar que esse cliente, esse perfil de cliente, é um cliente qualificado para o seu negócio, é um cliente que já está pronto para consumir, para comprar o seu serviço. Mas você sabe o porquê que isso acontece com aquele cliente indicado? Por que aquele cliente indicado chega tão mais fácil de você vender, é uma venda tão mais gostosa, ele está tão mais comprado com o serviço ou produto que você entrega, ou o produto que você vende, ou o serviço que você faz? Por que que isso acontece? Se você parar para pensar, antes desse cliente indicado vir,
você atendeu o amigo dele, você atendeu o cara que indicou o seu serviço para aquele cara. Quando você atendeu o primeiro indivíduo, esse cara que indicou, ele já passou por você e quando passou por você, você teve que escalar. Ele foi por causa de uma dor, por causa de um problema. Ele tinha um problema para ser resolvido e ele foi atrás de você, independente do que você venda ou o serviço que você preste. Ele foi por causa de alguma coisa, ele queria alguma coisa. Quando ele entrou, ficou de frente com você, ou ele entrou em contato com você pelo WhatsApp, você começou a conversar com esse cara. E quando você começou a conversar com esse cara, você esclareceu aquelas dúvidas que ele tinha. Você começou a mostrar que o seu produto servia para ele. Você começou a falar sobre os diferenciais do produto que você tem. E quando você começou a falar sobre os diferenciais que o seu produto tem, você começou a mostrar para ele que valia a pena passar ou comprar o produto de você. E quando ele consome o seu produto ou seu serviço, ele comprova ou não que o seu produto ou o seu serviço é a solução ou foi a solução dos problemas dele. Você resolveu aquele grande problema que ele tinha. Então, durante essa conversa que você teve com esse cliente, você veio qualificando ele, matando as objeções, o porquê não ele deveria comprar o seu produto, ou porque sim, ele deveria comprar ou consumir o seu serviço. E você veio nessa conversa, você veio sanando essas dúvidas. Você veio trazendo clareza para o porquê ele deveria consumir com você. E você começou a falar sobre os seus diferenciais. Então, agora, quando ele passa por toda essa conversa, ele não tem mais uma dúvida que você pode resolver o problema dele. Ele já tem uma certeza que você pode resolver o problema dele. Você resolveu o problema dele, e aí ele entende que vale a pena consumir o seu produto ou comprar o seu serviço ou vice-versa. Então, quando acontece isso, esse cliente, ele já tem um nível de consciência sobre o produto ou serviço que você presta ou que você vende muito grande. Ele tem a consciência que o seu produto resolve o problema dele. E quando ele já tem essa consciência que você é a solução do problema dele e ele conhece um amigo, um conhecido que está passando pelas mesmas dificuldades ou dificuldades parecidas com que com o que ele passou e ele comprou o seu produto e você resolveu, ele fala, cara, tudo isso que você está passando, eu estava passando também, e aí eu fui no fulano e ele resolveu o meu problema. O que acontece? Aquele cliente, ele pegou e qualificou o amigo dele com a experiência própria dele sobre o problema que você resolve e falando que aquele profissional, aquele cara, ele é bom e ele consegue fazer isso porque ele fez isso comigo. O que que esse cliente que indicou o amigo fez? Ele qualificou o amigo dele para você consumir, para ele consumir o seu produto. O que isso significa? Significa que quando aquele cliente chega no seu consultório, no seu negócio, no que você tem, ele chega mais qualificado, ele chega com um nível de consciência mais alto sobre o seu produto. E aí por isso que a venda fica mais gostosa de ser feita, a venda fica mais fácil de ser feita, porque alguém já falou para ele tudo que você faz e os seus diferenciais. Mas isso aconteceu porque você tomou o primeiro passo, você fez isso com o cliente. E é muito provável que você faça isso com vários clientes que entram no seu negócio, que compram o seu produto ou que consomem o seu serviço de uma forma geral. Quando um cliente vem dessa forma, quer dizer que esse cliente tem um nível de consciência pronto para comprar o seu produto. Esse cara é um cliente ideal, é aquele cara que entra no seu serviço, entra lá no seu negócio, ou ele entra em contato com você para consumir o seu serviço, sabendo que é você que vai resolver os problemas dele. Então, o nível de consciência dele está pronto para compra. Isso é qualificar o cliente em toda essa jornada, em toda essa trajetória que ele pode ter, é um cliente pronto para comprar. Agora a gente sabe o que é um cliente qualificado, como esse cliente precisa chegar no seu negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. No final do ano passado, lá para novembro, mais ou menos, eu comecei a ficar com uma dor no meu dente. E eu, Fernando, eu tinha uma clínica em São Paulo. Eu fui dono de uma clínica odontológica em São Paulo por mais ou menos uns 6 anos.
e eu nunca tive dor no dente. E por eu trabalhar dentro de uma clínica, eu tinha à disposição várias ferramentas para eu conseguir fazer tratamentos odontológicos. E eu fazia algumas vezes, não gosto muito, acho que muita gente não gosta de ir no dentista, porque por causa da dor, enfim. E eu nunca tive problema em relação a isso, a dor de dente. Eu nunca tive dor de dente, eu já tive sensibilidade, mas dor no dente eu nunca tive. Mas chegou aqui, eu aí vendi minha sociedade, vim para o sul e morando aqui no sul não conhecia nada, não conhecia nenhum consultório. Só que começou a acontecer dessa dor no dente me pegar muito forte, de eu não conseguir dormir por causa da dor no dente. E eu não sabia o que, que era isso. E aí eu comecei a procurar alguns serviços odontológicos pela internet. Eu achei alguns, na verdade eu achei dois, e fui me consultar com esses dois serviços odontológicos. Quando eu cheguei lá, eu não gostei do atendimento, eu não gostei. A forma que me atenderam, por eu ter experiência dentro de clínicas odontológicas, por ter sido dono de uma, eu comecei a julgar algumas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu fui conversar com algumas pessoas, uns amigos meus que a gente conheceu aqui no Sul. E um desses meus amigos, ele falou assim, cara, tem uma clínica que é muito boa. E aí eu fui passar por aquela clínica. Eu já estava com o problema, eu já estava com o problema, que é dor, um dos maiores problemas que tem, que é dor no dente. E doía muito, eu não dormia por causa disso. Só que eu segurei. Quando eu cheguei lá, eles me atenderam muito bem. Eles me atenderam muito bem, fizeram um tratamento muito bom. Então, o que acontece? Eu fui um cliente que já estava pronto para comprar o produto deles, principalmente porque foi uma indicação. Uma indicação de uma pessoa que eu confiava, de um amigo meu, falou: "Ó, vai lá que os caras têm atendimento bom." Eu fui, era uma dos três lugares que eu fui, era o mais caro. Mas eu, por causa da indicação e mais a comprovação de que eles me mostraram lá, eu fui passar por aquele atendimento. Agora, aquela clínica era muito boa. Sim, era muito boa. E eu já fui pronto para comprar o produto deles porque eles me indicaram. Então, era uma pessoa pronta. Eu estava totalmente qualificado, com nível de consciência extremamente alto, porque a dor estava doendo muito. Eu era um cliente pronto para comprar. Mas vamos dar um exemplo aqui. E se eu não tivesse com essa dor, se eu não tivesse pronto para comprar, teria algum jeito dessa clínica, desse local, vender um produto, algum tratamento para mim? Porque se eu estava com dor, eu já estava pronto para comprar o produto ou o serviço deles. Mas como é que eu consigo utilizar a minha estratégia de trazer mais consciência do porquê que eu estava com dor no dente? Eu, Fernando, sei que eu estava com dor no dente por causa de um problema específico. Eu sabia que não era porque eu não me escovo os dentes. Eu sabia que não era porque eu não eu passava fio dental. Porque eu sempre tive um cuidado muito grande com os meus dentes. Mas Fernando, tenho um problema. Eu tenho bruxismo. Eu tenho bruxismo. Eu ranjo os dentes durante a noite. Eu bato os dentes durante a noite. E talvez você não saiba disso, mas você pode cuidar dos seus dentes da melhor forma possível. Você pode passar fio dental, escovar os dentes depois de todas as refeições e tomar todos os cuidados. Se você tiver algum outro tipo de problema, mesmo você cuidando dos seus dentes, você pode perder seus dentes. Eu posso perder meus dentes por causa dos meus ranger dos dentes. Conforme eu bato um dente no outro, o meu dente ele começa a sofrer uma pressão que não é uma pressão que ele deveria sofrer. O que isso acontece? Começa a ter algumas rachaduras no meu dente e o meu dente começa a sair. Então, as minhas raízes são expostas a algumas por causa do bruxismo. Se durante o meu antes do meu tratamento, eu visse algum profissional daquela clínica com um conteúdo falando sobre o problema do bruxismo e o tratamento de canal, o que pode acontecer é um problema no canal do dente, talvez o meu nível de consciência, porque eu não tinha dor, então era um nível de consciência totalmente inconsciente. Quando ele fala sobre o problema que eu tenho, que foi a causa do meu problema na raiz, para fazer o tratamento de canal, ele começa a trazer uma consciência para mim que eu não tinha, de tratar uma outra coisa antes de ter aquele problema. Então eu poderia consumir o serviço deles antes de ter o problema
do tratamento de canal. Isso daria mais consciência para eu consumir o produto deles antes de ter aquele problema maior. Então a gente consegue trabalhar níveis de consciência do nosso cliente, a gente entendendo quem é o nosso cliente ideal. Naquele momento, essa clínica, o cliente ideal para ela é um cara que tem dor. Porque se ela faz tratamento de canal, o cara que está pronto para comprar o produto dela é o cara que está com dor no dente. Mas eu não preciso que todas as pessoas tenham dor no dente para eu tratar essas pessoas. Só quando as pessoas têm dor no dente que eu vou ter cliente. Eu posso entender que para aquela pessoa chegar a ter um tratamento de canal, quais são as consequências, na verdade, quais são as consequências dos problemas que trazem o problema de canal? O que que vem antes do problema de canal? Existem vários problemas. E aí eu começar a abordar esses antes de ter problema no canal, para eu começar a prevenir que a pessoa trate o canal. Então eu trago uma pessoa que era totalmente inconsciente sobre um problema que o meu serviço, o meu produto iria entregar, e eu consigo trazer mais consciência da prevenção. Então, eu vendo um serviço antes de chegar naquele problema maior. Então, eu trago mais consciência para prevenir e eu vendo meu produto antes de ter o meu cliente ter aquele problema final. Talvez tenha ficado confuso, a gente vai dar mais alguns exemplos para frente. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender aqui, desse conteúdo como um todo, se você entender isso, já valeu a pena por tudo, é que o seu cliente e o seu produto são os mesmos sempre. Mas a consciência que essas pessoas têm, isso não é o mesmo. Você precisa entender isso, que nem todos os clientes estão com o mesmo nível de consciência. Nem todos estão prontos para comprar o seu produto ou o seu serviço. Mas você não precisa esperar que essa pessoa esteja pronta. Por quê? A pessoa compra o seu produto por causa de um problema, mas antes dela ter o problema, você pode começar a trazer consciência que se ela se manter nisso, ela vai ter aquele problema maior. Mais ou menos como um educador físico pode falar, se aquela pessoa não começar a fazer atividade física, ela pode se tornar uma pessoa mais obesa. E a obesidade pode trazer diabetes. Ou aquela pessoa pode ter problemas articulares em relação a isso. Ela não precisa esperar a pessoa estar obesa, ela não precisa esperar a pessoa estar com problemas articulares. Ela pode prevenir, você começa a trazer consciência para as pessoas sobre o problema que ela pode ter e você começa a trazer essa pessoa para um momento mais presente para comprar o seu produto. Então você lembra lá daquele cliente que indicou o amigo? Quando você sentou para conversar com esse cliente, quando esse cliente chegou e entrou em contato com você, você começou a conversar com ele. E nessa conversa, você trouxe ele para um nível de consciência mais alto sobre a necessidade dele comprar o seu produto. E aí o que aconteceu? Você entregou o seu produto ou seu serviço e ele viu que todos aqueles problemas ou aquele problema que ele tinha são solucionados pelo seu produto ou pelo seu serviço. O que que você fez? Você trouxe mais consciência para aquele cliente. Por isso que você vendeu. Não sei se você faz isso com todos os clientes, mas existem clientes, como eu falei, o seu cliente e o seu produto sempre vão ser os mesmos, mas o nível de consciência dos seus clientes não são. Pode acontecer de um cliente chegar para falar com você e você achar que aquele cara já está pronto para comprar. E os exemplos e as orientações que você dá para esse cara ou para essa pessoa não se conecta com o problema real ou o problema que essa pessoa está vivendo. Então você precisa, por isso que é importante você entender os níveis de consciência que um cliente seu pode ter. Então vê se você concorda comigo. Quanto maior o nível de consciência do seu cliente, mais qualificado esse cliente está para comprar ou contratar o seu produto ou o seu serviço. Se você consegue entender isso, você consegue também entender que você precisa saber de duas coisas. A primeira coisa que você precisa saber ou entender é quem é o seu cliente ideal. Você precisa entender quem é aquele cara que está pronto para comprar o seu produto ou seu serviço. Quando você entende quem é esse cliente ideal, o cara que está pronto para comprar o seu produto ou seu serviço, você precisa estabelecer uma linha decrescente
para você entender quais são os níveis de consciência abaixo desse cliente ideal. Quais são os problemas que essa pessoa vai ter antes de ter esse problema, que é o problema imediato para comprar o seu produto. Por exemplo, a minha dor no dente. Eu me tornei o cliente ideal quando eu comecei a ter dor no dente. Quais são os problemas inferiores a esse, a dor, que eu tive ou que eu fazia para ter a dor no dente? Por exemplo, explicar sobre o bruxismo, que o bruxismo pode causar um problema no canal, ou escovação nos dentes, não escovar direito, não escovar os dentes corretamente pode te proporcionar isso e outros problemas. Quando você consegue estabelecer quem é e entender quem é o seu cliente ideal, vai ficar mais fácil para você entender quais são os níveis de consciência que essa pessoa tem antes de chegar lá no ponto ideal para comprar o seu produto. Você não precisa esperar o cara estar com todos os problemas para comprar o seu produto. Você pode conversar com esse cara antes dele ter esse problema e fazer uma venda, essa venda mais gostosa. Você está qualificando o seu cliente. Mas se você está assistindo esse vídeo até agora, você tem algumas dúvidas, manda nos comentários para eu responder essas dúvidas. Talvez uma explicação você não entendeu tão bem assim, manda nos comentários. Se você está gostando desse vídeo, você está sabendo, você está conseguindo entender como qualificar os seus clientes para você conseguir fazer uma venda mais gostosa, uma venda melhor, fazer mais vendas. Você também curte esse vídeo. Se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, vai se beneficiar desse vídeo, compartilha com ele. Porque isso aconteceu comigo lá no começo, quando eu estava saindo da minha especialização, porque eu sou fisioterapeuta de formação, eu tinha um sonho, um desejo de montar um consultório para mim. Alguns clientes que já eram meu dentro do hospital, na especialização que eu fazia, eu já atendia alguns clientes. Os clientes falavam, cara, você precisa abrir um consultório que eu quero passar com você. O que que eu fiz? Eu falei, nossa, eu tinha um dinheiro, eu tinha guardado um dinheiro lá, porque eu já tinha sido contratado em um hospital, mesmo durante a minha especialização, eu já tinha ido para um hospital. Aí eu comecei a juntar um dinheiro, e aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu falei, cara, eu vou abrir um consultório para mim, porque os meus clientes estão querendo um consultório. E aí eu abri um consultório. Quando eu abri esse consultório, alguns clientes começaram a vir sim. Só que esses clientes começaram a ter alta. Então a gente fez a fisioterapia com esses clientes e esses clientes começaram a ter alta e pararam de passar na fisioterapia. Não tinham por que mais eles continuarem com a fisioterapia. O que que foi que aconteceu? Eu só tinha um desejo, eu só tinha uma vontade, que era ter um consultório. Então eu era esse cara que queria ter um consultório, vou abrir, tinha um dinheiro, investi meu dinheiro e abri um bom consultório, comprei minhas coisinhas, comecei a atender meus clientes. Na hora que meus clientes começaram a diminuir, eu comecei a ver um problema. Eu comecei a ver que eu precisava ir atrás de mais clientes. Só que eu não sabia como fazer isso. Faz muito tempo, não tinha internet ainda. A internet não era tão forte assim. Tinha internet, mas não era tão forte assim. Eu falei, tá, para eu conseguir mais clientes, eu vou fazer uns panfletos. E aí mandei fazer uns panfletos. Então, eu tinha um problema. Eu queria clientes, mas eu fui o cara que não tinha consciência nenhuma. Eu só tinha um sonho. Eu queria abrir um consultório. Veio um problema para mim, eu preciso de clientes. Então eu tinha um problema, mas eu não sabia qual que era a solução desse problema. Eu sabia que eu queria clientes, mas como eu vou conseguir clientes? O que que eu fiz? Ah, vou fazer panfletos. Então eu tinha um problema, eu precisava de clientes, eu tinha uma solução, entregar panfletos. E aí eu peguei, mandei fazer os panfletos e comecei a entregar panfletos aí pela rua. Então trazendo isso para o negócio que eu faço hoje, isso que eu estou fazendo agora, que eu, como eu falei lá no começo, eu ajudo donos de negócios ou profissionais liberais a qualificar e captar clientes utilizando a internet. Pensando no eu lá no passado, lá do consultório, se eu olhasse os meus conteúdos agora, eu iria me contratar. Porque eu comecei lá com um nível de consciência totalmente inconsciente. Eu quero, só tenho um sonho de abrir um negócio. Eu não estou pensando no como eu vou conseguir clientes. Eu só quero abrir um negócio. Quando eu começo a ver que os boletos começam a chegar e eu preciso de clientes, eu começo a entender que, opa, eu preciso de clientes. Como que eu vou conseguir ir atrás de clientes? Eu vou conversar com o médico? Eu vou ir para a rua entregar panfleto? Ah, eu posso utilizar a internet para conseguir clientes. Mas como eu faço para utilizar a internet para conseguir clientes? Eu preciso me expor dentro das redes sociais. Mas qual é a forma correta de me expor dentro das redes sociais? Ah, talvez eu precise de uma estratégia para isso.
E aí o que acontece? Eu venho trazendo uma pessoa para mais consciência do produto que eu tenho. E como que eu posso fazer isso? Por exemplo, eu posso fazer isso através de um conteúdo assim. Está com dificuldades financeiras para pagar os seus boletos? E aí, dentro do meu conteúdo, dentro do meu vídeo que eu tô produzindo, eu falo sim sobre as dificuldades de pagar as contas e eu trago uma solução. Que para você pagar as contas, você precisa aumentar o número de clientes. Uma das coisas. E para você aumentar o número de clientes, você pode se posicionar utilizando as redes sociais, que é a forma mais simples atualmente de você conseguir fazer isso, porque o alcance é muito grande. E a exposição, de uma forma estratégica, fica mais fácil de você atingir essas pessoas. Então eu trago o meu eu do passado, que tinha o sonho de ter uma clínica, eu trago ele mais para o meu presente, onde eu trago uma orientação mais precisa. Então eu começo a trazer mais consciência sobre a necessidade de comprar ou consumir o meu produto. Um outro exemplo que talvez fique mais fácil é um cliente que eu tenho que ele é passeador de cães. Então, o que que ele faz? O que que ele vende? Ele vende exercícios para cachorro e estímulos, né? Então, existem pessoas que não têm ideia que existe esse tipo de trabalho. É aquela pessoa que sim tem um cachorro, mas imagina que o cachorro, só por estar ali, vivendo, já é o necessário para ele. E ele nem sabe que existe essa profissão, um passeador de cães. Então é um cara que é totalmente inconsciente. É o cara que não tem ideia, não está nada qualificado para contratar ou comprar o seu produto ou seu serviço. Existe aquele cara que ele sim tem o cão e entende que a atividade física para o cão é muito importante. Mas ele acha que só as brincadeiras que ele faz com o cão lá dentro de casa é o bastante. Então é o cara que tem consciência sobre esse problema que o cachorro precisa fazer atividade física, mas ele não tem consciência sobre o serviço, sobre a solução. Por quê? Porque ele acha que só as brincadeiras que ele faz já está o bastante ali. Tem aquele cara que ele tem um cachorro e sabe que só o brincar do cachorro dentro da casa, dentro do apartamento, não é o necessário. O cachorro precisa de mais estímulos externos, porque um cachorro é um animal e ele precisa de vários tipos de estímulos. Ele não pode ficar só dentro de casa. E aí, esse cara é um cara que tem consciência do problema que o cachorro precisa de exercício e tem consciência sobre o serviço. Ele precisa contratar um passeador. Por quê? Porque talvez ele tenha um dia a dia muito corrido. Por exemplo, qual tipo como eu posso comunicar para trazer consciência para esse cliente? Um cliente totalmente inconsciente. Eu começo a explicar sobre a natureza do cão, a necessidade dele receber estímulos e o que a vida urbana limita a esse cachorro. E aí a gente começa ou talvez falar sobre quais são os sintomas que você consegue ver no seu cachorro ou, na verdade, quais são os sinais que você consegue ver do seu cachorro que significa que ele está estressado? E quando eu mostro esses sinais, falo, uma forma de você tirar o estresse do seu cão é você passear com o seu cão. Por quê? Porque o passear estimula isso, estimula aquilo, estimula isso aqui. O que acontece? Eu trago um cara que achava que passear não era necessário e começo a trazer, eu começo a qualificar para que ele entenda que passear é muito necessário com o cão dele. Não, ele não pode deixar só o cachorro dele dentro de casa. O que que eu estou fazendo? Eu estou qualificando o meu cliente. Quando a gente consegue entender quais são os níveis de consciência que o seu cliente pode ter, você tem uma arma muito forte na sua mão que você consegue utilizar dentro das redes sociais. Você consegue alcançar mais pessoas e expor de uma forma mais precisa. Por que expor de uma forma mais precisa? Porque dentro da internet você tem um alcance muito grande. 1,2% dos habitantes do Brasil têm um smartphone na mão. Muitas pessoas são alcançadas pelas redes sociais. Então, o alcance é muito grande. E por esse alcance ser muito grande, você tem potenciais clientes. Você consegue alcançar muito mais potenciais clientes. Você não precisa esperar sendo um a um. E por que a exposição é melhor? Porque quando você tem consciência de quem é o seu cliente ideal e você sabe quais são os níveis de consciência que esse seu cliente ideal pode ter antes de ter o problema, você consegue qualificar esse cliente
através de conteúdos, de informações, que pode ser vídeo, que pode ser foto, pode ser carrossel, você consegue qualificar esse cliente, trazendo ele mais para o entendimento da necessidade de comprar o seu produto. Você começa a qualificar esse cara para esse cara se tornar um tipo de cliente indicado. Mas não porque uma pessoa foi lá e conversou com ele, um amigo dele foi lá e conversou com ele. Não. Por causa do alcance, um conteúdo, um vídeo, uma foto, um carrossel que você postou e conseguiu trazer essa consciência para esse cara, pode alcançar, sei lá, 1.500, 50 pessoas, que 50 pessoas é um número muito baixo, mas 50, imagina você atingindo 50 potenciais clientes por dia. Esse é o poder de alcance que a internet tem. Agora, você estrategicamente se posicionando para aumentar o nível de consciência e qualificar esse cliente para comprar esse seu produto ou seu serviço de uma forma mais simples e agradável, mais gostosa, como um de um cliente indicado, você consegue fazer isso com as redes sociais. Quando você consegue qualificar o seu cliente utilizando a internet, você consegue atrair clientes que irão entender melhor o que é o seu produto, o que é o seu serviço, e isso vai trazer o entendimento dele de valor. Então vai ficar uma venda muito mais fácil e muito mais gostosa. Dessa forma que você consegue qualificar potenciais clientes utilizando a internet. É você entendendo qual é o seu cliente ideal e entendendo quais são os níveis abaixo de consciência que esse cliente ideal tem. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha tido clareza de como fazer uma comunicação para qualificar os seus clientes utilizando as redes sociais de uma forma mais assertiva. Mas, novamente, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, não entendeu alguma coisa, me manda nos comentários e vamos conversar, vamos falar e vamos trazer clareza para você também, para você ser mais assertivo na sua comunicação. Agora, se você gostou, você tem que curtir o vídeo. E se você conhece alguém que vai se beneficiar, indica esse conteúdo para essa pessoa. Você sabe que isso que eu fiz aqui, eu estou qualificando você para ser um cliente ideal para mim. Eu estou mostrando para você o quanto que é simples. Vai sim, é trabalhoso, mas é simples você utilizar as redes sociais. Você só precisa entender do seu cliente e do seu produto, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, vai lá e curte esse vídeo aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.